O rei reviveu a incrível cena. Ele viu a majestosa imagem com a cabeça de ouro reluzente, seu peito de prata polida. Ele viu de novo o corpo e os quadris de bronze derretido, as pernas de ferro maciço e, o mais estranho de tudo, a mistura de ferro e barro da qual eram formados os pés. Mas por que o ouro foi substituído por prata e a prata por bronze? Qual era o significado da enorme pedra que havia derrubado a estátua? Daniel iria dizer a ele. Assim, vindo para a borda de seu trono, o monarca aguardava ofegante agora, enquanto Daniel se preparava para interpretar. E agora o momento que ele estava esperando, versículos 37 e 38. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Que lisonjeiro! Nabucodonosor deve ter imaginado lisonjeiro e adequado o seu reinado ser representado pela cabeça de ouro. Afinal, os historiadores já não chamavam a Babilônia de reino de ouro? Mas aí seguiram-se algumas notícias ruins para a Babilônia. Nabucodonosor ergueu suas sobrancelhas reais enquanto Daniel revelava o versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. O quê? Seu reino ia chegar ao fim? A Babilônia seria sucedida por uma potência inferior a ela? Sim, a Babilônia não iria durar para sempre. Era apenas o primeiro de uma série de reinos que se sucederiam um sobre as ruínas do outro. Ciro, o persa, iria conquistar a Babilônia ainda nos dias de Daniel. Aconteceu durante as festas de Belsazar. Lembra-se dos escritos na parede? A monarquia dupla dos medos e dos persas, representada pelos dois braços de prata da estátua, reinou por 2 séculos. Hoje jaz em ruínas, pois a profecia havia decretado no versículo 39, como vemos. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Este foi o reino de bronze da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. Este ambicioso líder culminou suas fulgurantes conquistas na Batalha de Arbela, 331 anos antes de Cristo. Na inacreditável idade de 25 anos, ele reinou como mestre e soberano de todos. Mas 7 anos depois, ele morria. Quão rapidamente esmaece a glória terrena. Aí veio o 4º reino de ferro, que era Roma, a monarquia de ferro da história. Nos dias desse império, Jesus viveu e morreu. Os soldados romanos oficiaram a crucificação e um selo romano, você se lembra, lacrou o seu túmulo. 1, 2, 3, 4. 4 impérios mundiais. E você não acredita que se houve 4, pode ter havido também um 5º surgindo das ruínas do 4º? Mas não, a predição divina afirma no versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Uma coisa nova aqui, uma mudança iria ocorrer, uma divisão. E isso ocorreu? Sim, durante o 4º e 5º séculos, várias nações emergiram dentro das fronteiras de Roma Ocidental. O poderoso império dos Césares desintegrou-se perante o riso dos bárbaros. E em seu lugar vemos as conhecidas nações de hoje. Alemanha, França, Suíça, Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália. Eu lhe pergunto, poderia a sabedoria humana predizer o futuro com tanta precisão? Não. O cumprimento da profecia bíblica confirma a palavra de Deus como divina. Mas agora, chegamos ao versículo 43. Isto é o que estávamos esperando. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que você pensa disso? 7 palavras que destroem a conquista do mundo. Eles não se ligarão um ao outro. A Europa jamais se ligará sob um só governo, de acordo com a palavra da profecia. Notamos um padrão interessante na história mundial. Nabucodonosor não teve dificuldade em reinar no mundo, assim como Ciro, Alexandre ou os Césares. Mas aí tudo mudou. Desde os dias do Império Romano, a história tem sido como um disco quebrado. Ela conta a história de todos os ditadores com uma persistente palavra. Derrota, derrota, derrota. Essa única palavra nos conta a história de Carlos Magno, Luís XIV, Napoleão, Kaiser Wilhelm, Hitler
E todos os ditadores visionários que possam se seguir, e por trás disso tudo há uma fortíssima profecia. Napoleão parecia ser o super-homem do destino. Em 1799 ele dominou a França e decidiu unificar os segmentos restantes do Império na Europa. Mas você se lembra como Deus usou o Duque de Wellington para cumprir dramaticamente Daniel 2 em Waterloo. Quando a ideia de Napoleão de um Império Mundial ruiu, um século se passou. Aí o Kaiser Wilhelm saiu com a mesma ideia em 1914. E todos nós sabemos o fim dessa história. E apesar da notícia do recente desastre espalhar-se por todas as frentes, um cabo da ativa do exército alemão em ruínas deu entrada num hospital. Nada parecia estar errado com ele, mas ele demonstrava estar tão arrasado que o hospital o colocou em um quarto. Aí esse orgulhoso soldado virou o rosto para a parede e recusou-se a admitir a derrota da Alemanha. 2 dias depois, Adolf Hitler levantou-se daquele leito e deixou o hospital com um desejo febril de colocar o mundo sob a sua bandeira. E essa história também foi escrita nas cinzas, com o sangue e as lágrimas de milhões. Hitler estava destinado ao fracasso através da palavra de Deus em Daniel, no 2º capítulo. Aquele que conhece o fim desde o princípio diz que os pedaços partidos do Império Romano jamais serão colados juntos. Líderes militares e agências pacifistas têm tentado isso, mas têm fracassado através das simples palavras, mas não se ligarão um ao outro. Qualquer tentativa de unificar a Europa não irá durar. E agora o clímax de tudo, o destino das nações, o seu destino e o meu, encontram-se nas palavras de Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Não nos dias da Babilônia, da Pérsia, da Grécia ou de Roma, mas aqui mesmo nestes dias, nos dias destes reis, em nosso tempo, Deus estabelecerá o seu reino. E note que o reino vindouro de Cristo esmagará todos os outros reinos deste planeta. A vida terminará na terra sem uma segunda chance para o arrependimento. E não será um arrebatamento secreto, pois este grande clímax dos tempos será visto e ouvido por todos. Notícia maravilhosa, de fato. Isto não é sensacionalismo, nem especulação ousada ou fantasiosa sobre a profecia. Daniel, no 2º capítulo, nos traz a mensagem certa da palavra de Deus de que o próximo grande evento da história será a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo em poder e glória. Oh, amigo, você já se colocou do lado de Deus? Agora é a hora para fazer isso. Agora é o dia da salvação. O rei está vindo. E se a sua vinda não se encaixar em seus planos, então, por favor, eu lhe peço, mude os seus planos. Que Deus o ajude. Ouça agora os arautos do rei cantando Cristo está voltando. Quando aqui esteve meu Salvador, deixou-nos a promessa de que vai voltar. Quando aqui esteve o meu Salvador, deixou-nos a certeza de que há um lugar. Oh, coração, não se turbe, tu não deves duvidar, mesmo que ele demore, tu precisas confiar. É uma questão de fé, uma questão de amor. Cristo já está voltando. Cristo já está voltando. Oh, coração.
Obrigado, arautos. Vamos orar. Querido Pai Celeste, mais uma vez te agradecemos por este convite. Quanto mais profundo sondamos, mais claro se torna o futuro e mais aprendemos que a nossa salvação depende de um relacionamento com teu amado Filho. Obrigado por Jesus e seu convite para aceitá-lo e a certeza de sua aguardada volta. Prepara-nos para esse dia, querido Deus. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. O programa Está Escrito tem o prazer de lhe oferecer esta série de estudos sobre a Bíblia, que tem o objetivo de motivá-lo a conhecer a Deus e viver a paz que só Ele pode dar. Esses estudos irão ajudá-lo a descobrir o sentido da vida e eu tenho certeza que este curso vai fazer muito bem para você. E mais, é de graça. O conteúdo deste e dos demais programas da série Armagedon, A Última Guerra, está disponível em um livro. Se você tem interesse neste material, entre em contato conosco que o enviaremos a preço de custo. Escreva para Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Se preferir, ligue para 021 284 90